eles sentem, de tudo que eles gostariam de agradecer às suas mães, às avós, que eu percebi que também vieram prestigiar. Nós já agradecemos a presença de todos esses familiares que estão aqui, dessas mães queridas, avós queridas, que vieram receber tão pouco diante de tanto amor que vocês já têm oferecido a todos esses filhos, a todas essas crianças. Eu gostaria de abrir lendo um texto que está em Lucas, capítulo 1, que diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. A relação entre mãe e filho é uma relação planejada por Deus. Às vezes foge do controle humano, mas não foge do controle de Deus. Ser mãe foi um plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Da mesma forma que esse anjo disse para Maria, ele te lembra hoje. Você foi agraciada por Deus. Apesar de todos os desafios, é uma graça. Cada filho é uma graça, uma bênção que o Senhor colocou em suas mãos. Que hoje você possa se maravilhar. Nem todos os dias são graciosos, mas essas vidas que Deus colocou em sua mão são graça. É demonstração de graça dele por você, pela sua família. E como Maria, ela recebeu uma graça e um desafio. Quem sabe os desafios que você, mamãe e vovó, têm enfrentado ao tentar proporcionar um presente, vislumbrando um futuro bom para essa criança. Mas o anjo diz que o Senhor está com você, né? O plano é do Senhor. Deus sempre termina o que Ele começa. Então, se Ele começou uma obra, se Ele planejou uma vida e te colocou como esse instrumento de cuidado, fique tranquila. O plano dele nunca falha. Os planos do Senhor nunca falham. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por todas as mães aqui presentes, por todas essas famílias representadas, por todas essas crianças, esses filhos que subirão a esse palco e vão demonstrar o seu amor à sua mãe, a sua gratidão, o seu respeito, a sua consideração. Deus, que seja um momento corações aquecidos, consolados, porque essa carreira de mãe não é uma carreira fácil, mas se o Senhor deu essa missão a cada mulher aqui presente, é porque elas são capazes, é porque o Senhor mesmo as conduzirá para que tudo corra bem, porque o Senhor é o Deus que não falha, o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o Deus onipotente. Por isso enche essas mulheres de coragem nesta manhã, enche-as de prazer nessa manhã, satisfação nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Vamos dar início às nossas homenagens. Convido à frente o 4º ano da professora Tati. Apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração
coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual um sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez. O que vale mais que dois ou três. Oh, 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 oh. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez. Um que vale mais que dois ou três. Vocês estão atrapalhando o andamento. Dando continuidade às apresentações, 5º ano da professora Mônica.
A próxima homenagem é o Funde 1 com a professora Camila, de inglês. Hello, mommy. Take my hand and come and play with me. I'm so happy when you're with me. I love you so deeply. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you. Hello, mommy. This song's to thank you. Thank you for everything you do. I promise I won't make you angry. I love you so deeply. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day. Hello, mommy. Faremos uma pausa nas apresentações e teremos uma mensagem especial a vocês, mamães e vovós. Convido à frente a preletora da manhã, professora Karen. Bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. É muito bom ver essas crianças ministrando ao coração das mães através das músicas, né? Percebam que as músicas, elas falam de Deus, então elas abençoam a vida das mães. Amém? Nesta manhã vou trazer um texto bíblico para vocês, apenas um versículo, serei breve. O Colégio Batista tem como princípio a palavra de Deus. E não tem como, nessa manhã, nós sairmos daqui sem pelo menos um versículo, né? Amém? E o nosso versículo, ele está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Quem aí já dei a dica, né? Muitos aí já sabem quais serão as mães que eu vou trazer nesta manhã. Mas, antes de tudo, eu convido você a ficar em pé. Vamos orar. Agradecer a Deus por esta manhã, agradecer a Deus por cada mãe, por cada filho, preparar os nossos corações para receber essa palavra. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, grata sou, Senhor, grata somos, Senhor, toda essa equipe, pela vida, Senhor, de cada mãe, de cada filho, Senhor, que está aqui nesta manhã. Nesse momento, Deus, nos aquietamos para ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, fala conosco, Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra caia no terreno fértil, Senhor, de cada mãe, de cada filho, e que venha dar frutos, frutos abundantes, frutos permanentes, Senhor, frutos até a eternidade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sim sentar. Eu não sei aqui hoje, nesta manhã, mas, pelo menos, geralmente, nas reuniões sempre tem as avós, né? Eu acho tão fofinho. Eu cresci com minhas duas avós, então, assim, eu tenho essa memória afetiva muito, muito boa em mim. E quando eu vejo vós nas reuniões, eu fico muito feliz. Tem vó aqui nessa manhã? Aí, ó, glória a Deus. Então, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, fala assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita
em você. Então, Paulo traz essa carta a Timóteo e fala muito bem dessas duas mulheres, né? Dessas mães que são inspiradoras, né? Foram inspiração para Timóteo, com certeza para muitos outros naquela época, e ainda é para nós até hoje. Eu estava pensando, eu falei, nossa, se eu fosse tomar um chazinho da tarde com algumas mulheres da Bíblia, eu acho que seria essas duas, né? Que já é dose dupla, né? Porque não tem como pensar em Lloyd sem Eunice, eu falei, vamos nas duas, que já é, né, um duplo. Então, nós sabemos da influência que as avós têm na vida das crianças, né? Diz o ditado que a avó, né, é mãe duas vezes. E isso é muito verdadeiro. Então, nós vemos essas duas vós, né, essa mãe e essa avó, nessa passagem bíblica, mulheres que amaram a Deus. E eu tenho certeza que hoje, aqui nessa manhã, tem vó, tem mãe que ama a Deus. E nós temos o exemplo que é a palavra de Deus, né? Se na Bíblia fosse escrito tudo que aconteceu de especial, não teria palavras, não teria papéis, né, para tantos escritos. Então, Deus escolheu, né, uma das famílias, uma das mulheres, para que nós olhássemos para ela e seguisse o seu exemplo. Então, essa dupla de mãe e filha, composta por Lloyd e Eunice, apresentadas como mãe exemplares. Hoje nós pensaremos sobre elas duas, Lloyd e Eunice, e aí veremos algumas características dessas duas mulheres. E aí que você possa olhar para você e falar, puxa, será que eu tenho essa característica? Se eu tenho, eu preciso melhorar. Se eu não tenho, eu preciso. E nós vamos ver primeiro a de Lloyd, né, que é a avó. O significado, né, a origem do nome de Lloyd é encantadora. Eu falei, gente, tem tudo a ver com as avós, né? Porque as vozinhas, né, tem umas vozes assim que são uma... Não, mas eu estou falando assim das vozes abençoadas, né? Então, quando você olha assim, é uma avó encantadora, né? E eu fiquei pensando muito nas minhas avós, né? Que a pelinha macia, faz tudo o que a gente quer, né? Eu falei, nossa, tem tudo a ver com o nome, né? É encantadora. A origem dela é uma judia piedosa que ensinava a Bíblia, que ensinava a palavra de Deus. Nós precisamos, como Lloyd, mesmo não sendo avós ainda, né? Mas vamos pegar o exemplo, né? Daqui para frente, quando chegar lá, já sabemos, né? Precisamos ser mulheres encantadoras. Tanto ela foi encantadora que Paulo mesmo registra, olha para ela, não foi ela que falou assim, olha, eu sou encantadora, eu sou né? Não, foi o apóstolo Paulo que falou isso para ela, deu essa característica a ela. E ela era uma judia piedosa que ensinava a palavra de Deus para sua filha Eunice e para o seu neto Timóteo. Né? E nós aqui, com certeza, você escolheu o Colégio Batista para colocar o seu filho, tenho certeza que foi por esse princípio, né? Que é o que nos rege, que nos norteia, que é a palavra de Deus. Eu estive durante a semana fazendo algumas devocionais com as crianças sobre filhos, né? E é muito engraçado como filho, como mãe mexe com a emoção do filho, né? E o filho mexe também com as emoções da mãe, porque a palavra de Deus lá em Salmos diz o quê? Que eles são presente. Então não tem nada, né? Não tem presente maior e melhor você, filho, que a sua mãe possa ter. Porque vocês são um presente de Deus. E não são presentinho, não. São um presentão. Né? Então, não tem nada do que o colégio faça para você, ofereça para você, que seja melhor do que esse presente que é você ter o seu filho. É uma bênção do Senhor. Né? Eles são a herança do Senhor para a vida de vocês e o meu também. Estou aqui como mãe também. Né? Deus está ministrando ao meu coração, está falando comigo também como mãe. E, além de encantadora, é uma mulher piedosa que ensinava a Bíblia, a palavra de Deus, a sua filha, ao seu neto. Ela tinha uma fé genuína, uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira. Se foi preciso falar isso na Bíblia, é porque, de fato, existem muitas fé fingida, né? Existe muita fé que não é verdadeira. Então, isso já fica uma alerta para nós. Opa!
Será que a minha fé é uma fé que não oscila? É uma fé que não é inconstante? É uma fé verdadeira, autêntica, firmada em Deus e nas Escrituras? Porque se você for analisar aquele contexto, tudo que estava ali acontecendo, tanto Eunice como Lóide poderia ter arrumado 1000 desculpas para que Timóteo não foi bem sucedido. Não é verdade? Hoje, se nós formos olhar para a nossa sociedade, para o contexto atual que nós estamos vivendo, nós olhamos e falamos, não é possível criar meu filho. Não é possível esse menino, essa menina ser bem-sucedido, seguir... Não é verdade? Quando a gente olha, a gente tem medo. Não é verdade? Quem tem um filho aqui, no caso eu, você olha e fala assim, meu Deus, ter mais um filho nessa situação que nós estamos vivendo... Mas antigamente não era diferente, né? A palavra de Deus e o contexto sempre foi terrível, né? É que nós enxergamos aquilo que nós estamos vendo hoje, não conseguimos olhar para trás e falar, nossa, lá também não era legal. Então, seguindo aqui, e ela deixou o seu legado, que foi Timóteo. Aí, vovós, deixa o seu legado aí, os seus Timóteos. Eu falei, eu não vou falar de Timóteo, que aí eu já joguei para o capelão deles. Eu falei, você vai lá e ministra sobre Timóteo na vida deles. Amém? E agora nós vamos ver algumas características de Eunice. A origem do nome de Eunice é boa vitória. Eu gosto muito da origem dos nomes. Então, talvez você fale assim, né? Não precisa você ter o nome de Lóide e nem precisa você ter o nome de Eunice para ser encantadora e para ser uma boa vitória. E quem era o marido de Eunice? Era um homem descrente, né? Mas isso não foi obstáculo para ela ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Porque muitas vezes nós podemos cair no erro de colocar a desculpa, né, numa paternidade ausente, né? Tanto ausente fisicamente, tanto ausente como espiritualmente, porque é o que nós mais ouvimos. Mas o pai não ajuda, não ora junto com o filho, não lê a Bíblia junto com o filho, o pai não está presente em casa. Não foi desculpa para essas duas mulheres. Gente, e aqui, nessa manhã, o meu desejo não é te cobrar sobre isso. O meu desejo é que você olhe e fale assim, eu posso olhar para frente, eu posso seguir adiante. Né, eu tenho um exemplo na Bíblia, eu tenho um exemplo na palavra de Deus. Tem tantas outras mulheres, né, que, mesmo não tendo um cenário, uma vida perfeita, seguiram em frente, foram bem-sucedidas, porque, para mim, ser bem-sucedida é isso. Né, é alguém olhar para mim e falar assim, nossa, mulher de Deus, mulher que amou a Deus. Não é verdade? Então, isso não foi obstáculo para ela. E assim como a sua mãe Lóide, ela não foi exemplo só para Eunice, só para Timóteo, mas também para Eunice, que a fé da Eunice também foi uma fé verdadeira, uma fé genuína. E aqui também destaco a coragem que ela teve, né? Hoje, criar um filho sem um pai já é muito difícil. Na verdade, imagine naquela época, não é? Ou não imagine naquela época, porque, para mim, na minha visão, cada tempo é o seu tempo, cada tempo tem a sua dificuldade, o seu obstáculo, mas ela, mesmo assim, com muita coragem, ela plantou com fidelidade as sementes do amor e das verdades bíblicas no coração do seu filho. Então, que você também possa ser como essas duas mulheres. Né? Nós precisamos aproveitar cada oportunidade de ensinar, orar pelos nossos filhos, contar, falar das histórias bíblicas a ele, não deixar essa responsabilidade só lá para os professores de EBD, lá para o culto infantil, ou deixar para o colégio batista, mas você também sentar com o seu filho, falar da palavra de Deus a ele e viver os princípios, não é verdade? Não adianta eu falar, eu ensinar, eu mostrar, mas eu não vivo aquilo que eu falo, né? Eu não vivo aquilo que eu prego, e ser o primeiro exemplo. Amém? Convido você mais uma vez a ficar. Eu falei que eu ia ser breve, não falei? Ficar de pé, vamos orar. Agora eu convido você, mamãe, a estender sua mão aí do lado do que seu filho está. Tem criança para cá, tem para lá. Mãe, ore pelo seu filho. E eu também vou pedir para vocês, filhos,
Orem pela mãe de vocês. Ser mãe não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Então, que você, sabe aquela mãe que você deseja? Você fala, nossa, eu queria minha mãe alegre, contente, feliz, que gosta de passear. Está na hora de você orar pela mamãe e pedir, Senhor, me dá essa mãe que eu quero. E você também, mãe, né? Aquele filhos, obedeçam. Filho, não tem presente que vocês vão dar para ela que não seja a obediência, que elas não vão. Eu não quero mais nada e tenho certeza que elas também não. Só obediência. Amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Deus e amado Pai, Senhor, nesta manhã mais uma vez, Senhor, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos dirige, que nos norteia, que nos ensina, que nos inspira, Senhor. Obrigada porque a Tua palavra deixou testemunho de mulheres brilhantes, Senhor, e que nós venhamos ser, Senhor, semelhantes, Senhor, a essas mulheres, Senhor, que nós venhamos ser, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que a Tua palavra, Senhor, diz que nós devemos ser, Pai. Abençoe cada mãe, cada filho nesta manhã. Ó Deus, nos ajuda nessa missão, Senhor, tão difícil, Senhor, mas também, Senhor, que é tão privilegiada, Senhor. Ser mãe é um privilégio, Senhor, que nós possamos desfrutar desse privilégio com muita paz, com muito amor. Ó Deus, em nome de Jesus, também abençoe cada filho aqui nesta manhã, Senhor, que eles também, Senhor, venham ser filhos obedientes, venham ser filhos amáveis, Pai, que eles possam ali também, Senhor, contribuir em tudo, Senhor, com as suas mães, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, gratos somos, Pai. Amém. Podem se assentar. Vamos continuar com as nossas homenagens, agora com os alunos do Fundamental 2. E a primeira apresentação será com a professora Kazumi, de Educação Física. Apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual um sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três. Oh, 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 oh. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três.
Gostaria de convidar o 8º ano à frente. Não vai lá pro fundo, hein? Não vai pro fundo, aqui na frente. Não, mas... Vamos continuar. Convido, vou chamar uma classe de cada vez. Primeiro, 6º ano, vem à frente. Vem cá. Vai formando uma linha aí do lado dele. Meninos, forma uma linha aqui do lado. Vem, pronto. Vai ficar aí nessa linha? Davi, forma uma fila lá. Meninas, ali. Vocês... Eu não tô vendo uma linha aí.
Vem pra cá.
Som. Mães, vamos fechar com chave de ouro. Por quê? Às vezes a mãe tem a impressão que eu não sou mãe, então eu vou falar como filha, eu vou defender minha classe. Às vezes as mães falam que a gente não toma iniciativa para fazer as coisas e 90% das vezes é verdade, concordo. Só que olha só, às vezes a gente toma uma iniciativa porque ninguém organizou isso aqui, ó. Foi espontâneo, tá vendo? Então Deus toca no coração dos filhos às vezes. Aproveitar que estamos em live, né? Dolly, patrocina a gente, vai que, né? Patrocina nós. Professora de português que não nos escute. Gente, muito obrigada, mamães, vovós, famílias, professores, toda a equipe. Aqui vem à frente, aqui fica nos bastidores, aqui está lá em cima, que desceu, subiu de novo. Tudo acontece em meio a uma programação. E nós somos mais do que agradecidos. Vamos fechar agradecendo aquele que permitiu que essa manhã acontecesse, que é o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, que aí nós já finalizamos. Já quem chegar primeiro nos cenários para tirar foto, entendeu? Já fica então preparado. Vamos lá. Senhor, muito obrigada por essa manhã, obrigada por todas essas famílias aqui representadas, que o coração das nossas mamães tenham sido aquietados, consolados, reanimados, que elas tenham se sentido amadas e que esses filhos não sintam-se responsáveis por proporcionar esses momentos apenas em uma data do ano, mas que todos os dias essas crianças, esses filhos possam demonstrar a sua gratidão. Reanime essas mães, a encham de coragem, de força, de vigor, que elas continuem engrandecendo o nome do Senhor através das suas vidas e através dos seus filhos. Muito obrigada por tudo que aconteceu aqui, Senhor. Amém.